Estamos de volta discutindo hoje a PEC 37, que questiona aí se o Ministério Público tem direito ou não de investigar, assim como a polícia, crimes, né, de todas as ordens e de todas as esferas. Agora, eu tô querendo colocar mais lenha aí nessa fogueira. Queria saber de todos vocês o que vocês acham disso. Por que essa proposta partiu de dentro da Câmara dos Deputados? Muita gente está dizendo por aí que a aprovação da PEC aumentaria a impunidade, principalmente na política. Isso procede? Bem, ela tem o discurso fácil e o discurso jurídico para essa questão, como eu falei no início. Pode-se vender essa imagem, até acredito que tem político interessado. Até acredito que tem político interessado. Mas o ponto que a gente tem que discutir não é a investigação do Ministério Público ou não. E aqui eu acho que eu vou sair aqui com um acordo com o doutor Neres aqui. Quem sabe até ao vivo no Brasil. Mas se o Ministério Público investigar, então que se tenha regras claras. Por lei, não é por resolução não, por lei. Mas tem que ter a contrapartida, porque aqui eu tenho números. Vão me permitir a ler. O Ministério Público, conforme dados do Conselho Nacional do Ministério Público, o retrato do MP, em agosto de 2012, o Ministério Público Estadual, não está incluído o Ministério Federal, recebeu 4.880.501 inquéritos. Ofereceu denúncia de 813.116. Arquivou 611.477. E tem agora nas mesas, no seu escaninho, na sua gaveta, para analisar 3.455.908 inquéritos. Ou seja, em torno de 70% do dever de casa que o Ministério Público tem que fazer, ele não está fazendo. Então nós podemos chegar àquele raciocínio que eu usei lá no início. A polícia está fazendo trabalho a contento? Não. O Ministério Público, que tem menor visibilidade da crítica popular, está fazendo um trabalho a contento? Não. Então não é a solução não é ele abraçar uma investigação no sistema. Doutor, pode incluir o judiciário também, que nós inclui o judiciário, o desembargador que está falando. Sem jogar pedra e inclui o judiciário. Né? Então o que nós temos que ter é o seguinte. Eu acho que precisa ter uma reforma. Contraponto, tem que ter um contraponto. Se o Ministério Público vai investigar casos, que seja claro, o caso A, B e C. Mas o contraponto que vai fazer é o delegado também, que faz uma grande investigação e aquilo fica parado no Ministério Público, também ofereceria denúncia. Isso é bom para a sociedade. E nós saímos daqui com o seguinte discurso: não é PEC da impunidade, nem PEC da legalidade, mas PEC da transparência. Um conselho de um controle externo feito por promotores, delegados e membros da sociedade, da OAB, da Associação de Imprensa, da sociedade civil organizada. Esse controle externo que iria acompanhar o trabalho do promotor, o trabalho do delegado. Isso sai desse discurso corporativista, promotor para um lado, delegado para o outro, e vai satisfazer os anseios da sociedade. A partir do momento que quem fiscaliza não é daquela instituição, mas é um controle paritário. E adiantando a previsão de se oferecer a denúncia uma outra instituição, não há impedimento constitucional. Até porque o artigo 5º da Constituição assegura a ação privada subsidiária da pública. Ou seja, se o Ministério Público não agir no prazo adequado, a Constituição assegura no artigo 5º, inciso 49. Se o Ministério Público não agir com a denúncia no prazo adequado, a vítima pode fazê-lo. Então vamos regulamentar por lei. O delegado faria, o advogado do Estado, em caso de crime contra a lesão do Estado, também o faria. Então nós vamos deixar plural as atribuições de cada um. E um vigiando o trabalho do outro. A sociedade iria aplaudir de pé essa ideia. Aqui, gente, o doutor Neres quer complementar, e eu queria aproveitar para perguntar também, aproveitando que você falou aí em corporativismo, se essa não poderia ser vista também como uma espécie de briga entre as corporações. Essa é a minha preocupação. Como eu falei, no decorrer dos últimos 10, 15 anos, nós temos evoluído muito num trabalho estritamente voltado na apuração dos fatos e de forma conjunta, com corresponsabilidade, coparticipação, etc. Essa PEC, da forma que foi estabelecida uma exclusividade para a polícia, para os delegados investigarem, ela está transformando um grande avanço em um retrocesso. Na questão aí me preocupou muito quando o Rodrigo começa o discurso fácil, põe fácil nisso, porque ele não está mais querendo estabelecer uma comparação do Brasil com Indonésia, Quênia e Uganda.
que é a aprovação da PEC 37. Ele está querendo já colocar isso para que o Brasil seja exclusivo nesse absurdo que é de um trabalho ou com exclusividade ou a participação da polícia no ajuizamento da ação penal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Ministério Público pode investigar porque decorre da sua própria atividade. Qual que é a sua atividade? Ele é o titular da ação penal pública. A investigação criminal, que é desenvolvida no inquérito policial, e aí sim há exclusividade dos delegados, é no sentido de apurar os fatos, de indicar a autoria, mas quem vai fazer o juízo de valor é o promotor de justiça, é o procurador da República. Quando ele está na inércia, quando ele não age, quando não atua, daí o sistema prevê, sim, como o Rodrigo falou, que a própria vítima ofendida possa oferecer a denúncia. Porque esses dados aí são tão marcantes para nós? É porque, na maioria dos casos, os fatos não são devidamente investigados. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque nós estamos aqui com o desembargador Feital, que foi o titular da vara de tóxicos durante muito tempo, não foi isso? 12 anos. 12 anos. E ele sabe que naqueles casos graves, muitas vezes envolvendo traficantes, quadrilhas, a investigação que nos chega não permite um juízo de valor suficiente para o oferecimento da denúncia. E nesses casos, ou quando não tem como apurar, ou é arquivado, porque já se perdeu no tempo, porque demora, os prazos não são cumpridos de acordo com o que está estabelecido no Código de Processo Penal. Mas eu acho que a grande pergunta... Só me permite, então. Ou são devolvidos para a complementação das provas. Com o devido respeito, eu acho que o senhor não entendeu. São 4 milhões e 800. Vou botar os números aproximados. 4 milhões e 800 mil inquéritos relatados, foram apresentados. O Ministério Público ofereceu denúncia, que é o dever de casa dele, de 800 mil. 20% só, nem isso. Ele arquivou, que cabe até a crítica, então foi mal feita a investigação, o que seja, 600 mil. Mas 3 milhões e 455. E quantos foram devolvidos, 70... doutor? Quantos foram devolvidos para... Não, o que o Mas essa que é a questão. Sim, nesse número fantástico, ele nem olhou. Estão aqueles inquéritos que não tem como arquivar. Mas como que ele sabe se ele nem olhou? 3 milhões e 455 mil, 70% não foram apreciados. Onde estão os devolvidos, doutor? Aqui tá, esses dados não fui eu, não. Esse é do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas vamos pensar aqui no... dados estão aqui. Então, eu sei que cada um tem seu. Então é fácil. O discurso é fácil. Quando a polícia não investiga. Mas quando é o dever de casa dele, ele... Não é verdade. Eu posso investigar, mas quando o outro oferecer denúncia, não pode. Qualquer promotoria criminal de Minas ou do Brasil como um todo vão verificar que esses inquéritos policiais, e mesmo porque não comportaria o espaço, foram devolvidos para a complementação das provas. Essa é a regra. Não. Aqui, doutor, a regra é a seguinte: 3 milhões e 455 mil quantos não foram devolvidos? Lidos. Quantos não foram devolvidos, doutor? Vamos botar como arquivado. Não, doutor, não é arquivado, não. Quantos foram devolvidos para o delegado complementar as provas? Então, a investigação. O CNMP omitiu o senhor sabe muito bem que os devolvidos estão nesse número. Que seja, vamos tirar mais 20%. Não é 20%, não. O que eu quero dizer para o senhor, se for por percentual, a estatística que existe é cada 100 inquéritos. Nem 8% é investigado. Mas por quê? Porque o delegado é obrigado a instaurar inquérito de tudo. Nem 8% é investigado. O Ministério Público com relação a instaurar tudo, que também, infelizmente, não corresponde à realidade, das ocorrências policiais, eu desafio se chega a 1% daquelas que são investigadas nas delegacias. Justamente o que eu queria colocar aqui é o seguinte: justamente porque existem tantos pontos de vista diferentes, né? Cada um aí tem sua razão. Eu queria saber sobre esse grupo de trabalho que foi instituído agora pelo presidente da Câmara com representantes aí de diferentes setores. Nesse caso, a discussão ficaria mais justa? Bem, quem poderia melhor responder a essa pergunta seria realmente o Dr. Nedens, que participa, né, integra essa comissão. Mas só um ponto importante que vejo nesse momento da discussão, onde o Dr. Nedens nem coloca que a destinação, e é verdade, da investigação é para a Justiça, para que abra vista ao Ministério Público se era ou não o titular, na verdade, se tem ou não condições de prosseguir com aquela demanda.
O delegado de polícia, por sua vez, ele tem um poder discricionário muito forte e importante, no sentido de que, no momento da investigação, o único indivíduo que poderá indiciar aquele suspeito naquela investigação é o delegado de polícia, exercendo um juízo discricionário daquela apuração feita. Ô, gente, a gente vai ser obrigada, infelizmente, a encerrar essa discussão. Eu queria só lembrar aqui que uma nova PEC, ou projeto de lei, deve ser apresentada até o dia 30 de maio. Vamos ver o que vai mudar e torcer aí para todo mundo chegar num acordo. Boa noite a todos. Obrigadíssima pela presença. E amanhã a gente vai estar falando aí sobre o consumo de medicamentos por crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até amanhã, continue com a gente.